Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Passamos a ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Até aqui eu li. Trazendo um abraço do nosso pastor Naldo, né? Agradecendo ao nosso pastor Edinho esse convite, essa responsabilidade tão grande que a gente tem. A gente ficou até surpreso, mas a gente está aqui para fazer a obra de Deus, né? A gente não é nenhum expert na pregação, mas a gente dá o recado do Senhor, né? O importante é isso, e a gente está grato a Deus por essa oportunidade. E vamos lá, vamos começar. Irmãos, esse texto que a gente leu, né? É o princípio do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é uma continuação, né, do final de Lucas. E lá em Lucas, o Lucas diz assim aos discípulos, Jesus diz a eles assim: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqui eu quero dar ênfase justamente nesse versículo 8, em que ele diz assim, deixa eu abrir aqui para ler, que ele diz que eles receberão eles vão receber a virtude do Espírito Santo. Trabalhar com a Bíblia aberta que é melhor, né? Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Destaco esse versículo, irmão, porque eu entendo que aqui está toda a razão do Evangelho. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando os apóstolos, nessa época, quando Jesus é crucificado, eles ficam perdidos, né? Ficam meio sem noção. Eles esperavam que Jesus viesse
reinar e trazer um poder bélico, um poder político. E de repente eles se viram sem o mestre. E agora o mestre volta, ressurreto, e diz a eles que se preparem, né? Interessante é que quando Jesus fala a eles sobre o batismo do Espírito Santo, eles fazem uma pergunta. Eles perguntam: Senhor, é neste tempo que restaurarás tu o reino a Israel? Vejam bem que eles estavam acreditando que esse poder que eles iam receber, que essa ação desse batismo, era uma força terrena, era uma força política. Eles estavam querendo, ansiosos pelo poder terreno. Eles estavam querendo ver de novo a glória de Israel. A glória do templo de Davi, de Salomão, né? Porque hoje Israel vivia subjugada, nessa época, ao Império Romano. Então, esse era o desejo dos apóstolos. Era assim com Cristo vivo, e agora, depois da morte de Cristo, que ele recebe esse aviso, esse anúncio, ele também acreditava que fosse assim. Mas eu acho importante as perguntas, irmãos. Porque são perguntas que nos levam a respostas interessantes, como essa que nós vamos ter aqui. No livro de Jó, nós temos várias perguntas de Jó, que ele questiona no seu sofrimento, e a resposta sempre vai apontar para Cristo. Jesus vai ser a resposta que Jó tanto quer. E aqui, quando os apóstolos questionam a Cristo, questionam a Jesus, e perguntam se nesse tempo que ele vai restaurar Israel, ele diz: não importa a vocês tempo nem estações, daquilo que o Pai já determinou, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aquilo que eles estavam esperando, de uma força política, mortal, humana, não era isso que Deus tinha para eles. Mas era uma nova habilidade, era uma nova direção, era algo transformador. E eles não estavam entendendo aquilo. Mas, se no começo do livro de Atos, os apóstolos estavam meio sem noção, estavam meio que perdidos, se a gente for analisar todo o livro de Atos, e no final, nós vamos ver que eles se encontraram. Porque é pela ação direta do Espírito Santo que eles vão transformando todo o Império Romano. Eles vão levando o Evangelho até aquilo que Jesus falou aqui, que são os confins da terra. Mas eu queria atar mais o texto aqui. Me ater mais aqui a esse texto. O Senhor diz: recebereis a virtude do Espírito Santo. Como eu já disse, não é aquilo que eles estavam pensando. Não é aquilo que eles estavam esperando. Essa virtude é algo maior. É algo mais importante. E o importante, irmãos, é dizer que essa virtude, ela vem de fora para dentro. Ela não vem, não é minha, não é nata nossa, mas ela vem de fora. Porque quando ele diz recebereis, isso pode ser qualquer tipo de ensino. Mas ele faz questão de dizer que a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre não é um ensino. Porque existem situações, irmão, que a gente vem de fora, a gente aprende a ler, a gente aprende uma profissão, a gente aprende muitas coisas de fora. Mas essa aqui não. Essa virtude, essa graça, esse poder, ela vem sobre nós. Ela vem sobre, ela entra em nós e ela começa a agir. Ou seja, ela vem de fora, de cima, como Jesus falou, de cima, chega em nós, e aí
ela começa a fazer a sua função. Aí a gente passa a ter a virtude, o poder. Mas não é o poder pelo poder. A gente entende, irmão, quando fala em poder, imediatamente a gente associa os dons espirituais, que são importantes. A gente entende logo que poder é línguas estranhas, que poder é profecia, que poder é revelação, que poder é ministério. Mas poder é algo muito maior. A responsabilidade que a gente tem, irmãos, é tão grande que se a gente imaginasse o que a gente tem dentro de nós, todos os dias, a gente glorificava a Deus e se arrependia no pó e na cinza, como Jó fez. Porque é algo sobrenatural, algo maravilhoso. A virtude do Espírito Santo, ela tem a capacidade de nos transformar, de fazer da gente pessoas diferentes. A gente sabe que o dom do Espírito Santo, quando a gente fala em dom, a gente entende logo os dons espirituais, né? E se a gente for acompanhar o livro de Atos, em todos os momentos, ele acompanhou os profetas. E quando eu falo dom, eu falo os dons ministeriais e dons de poder. Porque todos os dons são do Espírito Santo. Não é só o dom de poder do Espírito, não, mas o Espírito Santo também dá os dons ministeriais. Profeta, pastores, evangelistas. E se a gente for analisar bem todo o caminho de Atos, nós vamos ver que a cada ação do Espírito Santo com poder, tinha ação do Espírito Santo no seu ministério de evangelismo, no ministério profético. É só analisar. Cada milagre que acontecia, havia uma pregação, havia uma revelação de Deus para os seus profetas, e eles pregavam e almas se convertiam. Sempre acompanhava os dons ministeriais, acompanhando o dom de poder. Nunca era um só, separado do outro. Mas eu já disse, né? Não é para que a gente se glorie. Ele faz questão de dizer que do alto virá. É uma coisa, irmão, que a gente não aprende. A gente não aprende. A gente é ensinado de forma diferente. Nós somos transformados. Eu não aprendo com você. Você não vai me ensinar a virtude do Espírito Santo. Quem me ensina é Ele mesmo. Quem ensina você é Ele mesmo. Quem faz a transformação do homem não é o homem, mas é a pessoa sacrossanta do Espírito Santo. Jesus disse o quê? Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E ele vai dizer a vocês tudo sobre mim. Ele vai trazer tudo que é meu para vocês. Essa é a função do Espírito Santo. E ele continua. Há de vir sobre vós com uma missão. Qual é a função? Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É para isso que nós temos o Espírito Santo. Nós sermos testemunhas de Cristo. Essa é a razão do revestimento de poder, da descida do Espírito Santo para aqueles irmãos e para nós. Testemunhar de Jesus. Mas testemunhar, irmãos, não é chegar e dizer assim, eu vi ele fazer isso. Eu vi ele curar. Eu vi ele fazer maravilhas. Eu vi ele levantar, ressuscitar o Lázaro. Não é só isso. Isso é dar testemunho. Testemunhar é mostrar a Jesus como ele era. É fazer o que ele fez, mas ser o que ele foi.
Até o testemunho, ele está mais atrelado ao ser do que ao fazer. Porque o diabo também faz milagres. O diabo também fala línguas. O diabo também profetiza. Lá em Apocalipse diz que os falsos profetas, ele falava, fazia as maravilhas. Mas quando ele abria a boca, falava como um dragão. Os sinais, ele pode até enganar. Mas o que é dentro de nós, o nosso ser, não. Então, testemunha de Cristo é fazer o que ele fez? Também. Mas é principalmente ser o que ele foi. Esse é o nosso grande desafio. É mostrar Jesus. Que Jesus nós estamos mostrando, irmãos? No nosso dia a dia. Será que as pessoas estão olhando para nós, estão dizendo assim, esse rapaz aí, esse irmão aí, ele é um discípulo de Cristo. Ele se parece com ele. Eu vou acompanhá-lo. É difícil, irmãos, porque parecer com Jesus não é fácil, não. Fazer como Jesus não é fácil. Mas tem gente que faz. É difícil, irmãos, você numa situação de chegar, encontrar seu filho morto, assassinado, dobrar os joelhos e clamar em alta voz, dizendo assim, Senhor, que a mãe desse homem que matou meu filho não passe o mesmo momento que eu estou passando agora. A gente que faz isso, irmãos. Sua irmã lá do Jocuri que fez, quando ela viu o seu filho assassinado. Ela pediu a Deus misericórdia para aquele homem, para aquela mãe, que a mãe não sofresse o que ela estava sofrendo. É difícil, mas isso é testemunhar de Cristo. É falar de Jesus, é mostrar Jesus. Não é só dizer que Ele é bom, não é só dizer que Ele salva, não é só dizer que Ele faz milagres, nem é só fazer milagres como Ele fez, mas é carregar no coração o mesmo sentimento que Cristo carregou. Esse é o nosso grande desafio. Aí ele continua. Vocês vão testemunhar de mim. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Grande desafio para os discípulos. Eles vão encontrar lugares hostis, lugares turbulentos para eles, onde as pessoas não gostavam, eles eram minoria. Mas para isso, eles iam receber a virtude. Era para isso. E também, não só a coragem, não só a ousadia, não só a perspicácia, mas também tinha algo que precisava mudar nesses irmãos. Eles tinham que mudar o interior deles. Eles eram judeus. E como judeus, eles tinham muitos preconceitos. Eles tinham muitos conceitos preconcebidos. Eles viviam muito sob o domínio da lei, né? E agora eles iam ter que enfrentar os seus próprios sentimentos, aquilo que está dentro deles, que é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo, irmão, não é o diabo, nem é o mundo. É o que tem dentro da gente. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para ele entrar, para nos transformar de dentro para fora. A virtude vem de fora, mas a ação, ela vai mostrar de dentro para fora uma transformação. É por isso que o desafio para eles aumenta.
Não só dos perigos, mas também tem que mexer com o ego deles, com aquilo que eles têm dentro deles. Porque de onde é que eles vêm? Eles vêm da Galileia, a grande maioria. E a Galileia era conhecida como a Galileia dos gentios, porque lá era onde havia um batalhão de exército romano na Galileia. E isso fazia com que o restante de Israel, principalmente a Judéia, tratasse com desprezo os galileus. Amém. Tratasse com desprezo os galileus. E esse desprezo era mútuo, porque eles também não gostavam, não se davam bem com os judeus. Eles chamavam os judeus de orgulhosos demais. E agora eles tinham que conviver com eles e pregar para eles também. O interessante, irmãos, que o ID, essa grande comissão, ela começa em Jerusalém. O evangelho ele começa na pequena Galileia, né? Um estado pequeno. Nazaré, Cafarnaum, e vai se espalhando até chegar na Judéia e chegar em Jerusalém, que é a maior cidade de Israel. E interessante que é em Israel, em Jerusalém, Jesus é morto. Ele é morto em Jerusalém. Então, há um entendimento que aqui acaba, né? O evangelho acaba aqui. Jesus morreu, só que ele ressuscitou. Jerusalém, comparado a Judéia, a Cafarnaum, comparado a Nazaré, era uma metrópole. Mas Jerusalém, comparado dentro do Império Romano, era uma Nazaré. Olha como são as coisas. O evangelho começa em Israel, de uma cidade pequena, de um lugar pequeno, um lugar maior. Aí, para expandir a nível de mundo, ele começa em um lugar pequeno, sem muita projeção, e se expande até o auge da época, que é o Império Romano, que é a cidade de Roma. Veja como é que avança o evangelho. Veja como é o poder do Espírito Santo. Que não é poder humano. Não é pela força da carne, não é pela força da mão. É pelo poder de Deus. Vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. A gente pensa que os últimos dias vão ser... Como está vendo hoje. Como foi que a igreja começou? Debaixo de perseguição. Debaixo de prostituição. Debaixo de toda coisa ruim que tinha no Império Romano. Devassidão. Prostituição. Posso falar? Agora não vai sair a palavra. Mas eu não consigo falar isso, não. Homossexualismo. Era só o que tinha. E hoje a gente se espanta por causa disso. Irmãos, o fim da igreja vai ser igual ao começo. É por isso que ela vai ser arrebatada. Porque não vai aguentar ficar aqui. E Deus vai tirar. E Deus vai tirar. É por isso que precisamos do poder do Espírito Santo. Cada dia mais. Da mesma forma que os irmãos tinham que ter lá, eles têm que ter aqui. Lutar contra o nosso eu, contra aquilo que está dentro da gente. Para que a gente não caia nas tentações do inimigo. Vou contar uma história de um jogador de futebol dos anos 80. Quem é mais antigo que eu deve conhecer, veio falar dele. Baltazar. Jogou no Flamengo. Jogou no Grêmio, do Grêmio foi para o Flamengo. Era crente. Servo do Senhor. E uma reportagem dizia o seguinte, da revista Placar da época, quando ele chegou para o Rio de Janeiro, dizia o seguinte: Baltazar, o artilheiro enfrenta o rio. Eu não entendia muito bem na época, agora eu entendo. Porque o rio sempre foi um dos lugares mais obscenos de se viver em termos de prostituição, em termos de devassidão.
E Baltazar ia enfrentar essa cidade, como crente que ele era. E olha, ser cristão naquela época não era fácil, não. Principalmente um cara jogador de futebol e um cara visto, né? E veja como são as coisas. Voltando para cá. Então, esses irmãos, eles tinham que lutar contra si mesmos, como eu já falei, mas por causa de quê? Dos sentimentos que eles tinham dentro deles. Eles tinham rancor, mágoa em relação aos seus amigos, aos seus irmãos judeus. E tinham que pregar lá. Jesus tinha sido morto em Jerusalém. Eles tinham que pregar lá. Eles tinham que pregar em Samaria. Samaria, eles não se davam com os judeus, né? Lembrando, os discípulos eram judeus. Os discípulos eram judeus. Então, eles foram criados dentro da lei. E por mais que Jesus tivesse ensinado, eles tinham impregnado dentro deles sentimentos como esse. Qual foi a reação de Tiago e de João quando eles chegaram em Samaria e os samaritanos não quiseram receber Jesus? O que eles disseram? Senhor, desce fogo do céu e queima todo mundo. Jesus falou o quê? Vocês não sabem de que espírito vocês são? É do sentimento que eles tinham. Revanchismo. Era bater, levou. Eles não tinham um sentimento de união, de amor. Estavam aprendendo com o mestre. Mas mesmo assim, ainda tinha muita coisa enraizada dentro deles que precisava ser tirada. Nós precisamos tirar muita coisa dentro de nós. É por isso que muitas vezes nós passamos certas humilhações, certas situações. Eu digo o seguinte, não há como nós sermos mudados se não passarmos pelo bisturi da humilhação. Não há como quebrar o orgulho de ninguém se você não passar pela cirurgia da humilhação. Não há como ser transformado, irmãos, se não passar pelo bisturi da aprovação. Eu digo que eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é que eu passei. Então, o que é que tem em Samaria? Samaria tem um povo, era um povo mestiço. Eram parte judeus e partes gentios, né? A gente sabe que quando caiu o império, o reino do norte caiu, os assírios tomaram conta de lá, eles trouxeram povos gentis para morar lá. E nessa convivência, os judeus samaritanos acabaram casando com esses gentios. E daí se terão filhos, né? Daí a raiva, daí a divisão, daí a ira dos judeus em relação aos gentios, aos samaritanos. E eles não se davam. Mas o evangelho tinha que passar por lá. E eles tinham que pregar. Eles tinham que ir. E aí? Vai fazer como Jonas? Tem que pregar em Nínive. Aí Jonas disse, não, se eu for pregar, eles vão se converter, o Senhor vai perdoar. Eu não vou, não. Né? Vai pregar em Samaria. Aí ele vai pregar para aqueles mestiços samaritanos. Vai. Não vai pelo seu poder. Não vai pelo seu entendimento, que se for pelo seu entendimento, você não vai, não. Vai pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e vai transformar a sua vida, que vai mudar você, e vai você fazer amar quem você odeia. Esse é o poder do Espírito Santo. Aí ele diz, até os confins da terra, aí piora. Piora porque agora eles vão... Se eles não gostavam dos samaritanos, imaginem dos gentios. Graças a Deus por nós, por isso que nós estamos aqui hoje, né? O apóstolo Paulo diz que
Jesus na cruz, no seu sangue, ele uniu dois povos que eram inimigos, que eram separados. Ele acabou com o ódio dos gentios, dos judeus, na cruz, no seu sangue, no seu corpo, e desse corpo ele fez um povo só, que é a igreja. Fez um povo só, que é a igreja. Não tem como. Israel, ela vai ter que se curvar ao Cristo para ficar dentro da igreja, senão ele se perde. É por isso que quando o pai do filho pródigo estava na festa com seus filhos, com seu filho pródigo e dos outros, saiu para ver seu filho mais velho, ele não queria deixá-lo fora da festa, não. Ele queria que ele participasse da festa com ele. É por isso que quando chegar o momento final, Cristo vai voltar. Ele não vai voltar por nós da igreja, não, irmãos. Ele vai voltar por Israel. Vai voltar para buscar esse povo que vai ter que reconhecê-lo e se unir ao povo da igreja que já estará nos altos da glória, louvando e adorando ao Senhor. Porque para buscar a igreja não precisa nem descer a terra. É só mandar os anjos arrebatar. Mas ele vem para resgatar Israel. Então, o que é que acontece? Agora ele vai. Agora ele vai, eles vão para os gentios. Que sentimento terrível. Aqueles chamavam de cães. Aqueles que não tinham a menor sentimento. O negócio era tão sério que eles não podiam nem sentar, nem entrar na casa dos caras. Mas agora eles tinham que ir até eles. Eles tinham que engolir, fazer como Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Eles vão ter que engolir o orgulho, aceitar a transformação e levarem essa palavra. Quando Cornélio chamou Pedro, qual foi a visão que o Senhor deu a Pedro? Várias comidas, né? Lá num saco de lençol. Ele disse: Pedro, mata e come. Aí Pedro disse: eu nunca comi nada imundo nem impuro. Aí ele disse: não chame imundo nem impuro aquilo que eu santifiquei. Ele está falando de quem? A quem ele tinha que ir? Cornélio. Cornélio era gentil. E Pedro vai, né? E quando Pedro prega lá o evangelho, as pessoas se convertem, o Espírito Santo desce sobre todo mundo ali. Mas quando eles chegam lá, rapaz, o que é que os outros vão dizer? Vocês comeram, entraram na casa de um gentil. Esse era o pensamento. É por isso, irmãos, que o vinho velho, o vinho novo do evangelho não cabia nos odres velhos do judaísmo. Não tinha como caber. É por isso que transbordava, porque dá muita diferença. E agora eles têm que ir, e vão. Transformados pelo poder do Espírito Santo, eles vão anunciar essa palavra. Eles levam até os confins da terra. Eles estão transformados e transformam vidas através desse evangelho maravilhoso que a gente segue hoje. Se estamos aqui, irmãos, é graças à ação e o poder do Espírito Santo na vida desses homens. Se não é essa virtude do Espírito Santo que eles receberam, eles jamais teriam conseguido fazer essa obra, essa missão que Deus deixou para eles. E nós, se não for pela ação do Espírito Santo, nós também não vamos conseguir continuar com essa obra. Nós precisamos todos os dias da ação, da graça do Espírito Santo em nossas vidas. Essa virtude, ela está sobre nós, está em nós. Esse poder está em nós. Cabe a nós aproveitar e buscá-lo mais ainda. Correr para os pés do Senhor. Entender, Senhor, eu preciso. Eu quero te servir melhor. Eu quero testemunhar melhor de ti. Eu quero te mostrar às pessoas. Eu não quero só falar do Senhor. Eu não quero só dizer que o Senhor é bom, que o Senhor faz milagres. Eu quero mostrar o Senhor às pessoas. Eu quero que as pessoas te vejam em mim. Eu quero que as pessoas, eu reflita a tua luz. A tua luz, ela brilha em mim.
Esse é o nosso desafio, irmãos. É o desafio da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.